Olá, boa noite para você. Home TV está no ar para todo o Brasil pela TV Evangelizar, com tendências e inovações da construção civil. Aqui falamos sobre tecnologia em sistemas construtivos. Na primeira temporada, mostramos o passo a passo da construção de uma casa inteira utilizando o sistema Light Steel Frame, baseado em estrutura de aço galvanizado. Pela primeira vez na TV brasileira, mostramos a montagem de uma casa desde a fundação até o acabamento. Tudo isso num período curto, de apenas 30 dias. Dessa forma, nós podemos mostrar a você quais as novidades e as ferramentas construtivas aqui do nosso país. Agora, nesta segunda temporada da nossa programação, vamos continuar mostrando tudo o que interessa a você que pretende construir e está pesquisando sobre o assunto. No programa de hoje, vamos conversar com o Eduardo Araújo, ele que é diretor comercial da Infinity Sistemas Construtivos. Começamos com a pergunta, Eduardo, que todos querem saber, afinal de contas, o que são sistemas frame de construção? Obrigado pela presença. Primeiramente, gostaria de agradecer em nome da Infinity o convite para participar desse programa. Parabéns pela iniciativa na televisão brasileira, acho que já não tem um programa desse. Sobre a sua pergunta do sistema frame de construção, o sistema frame ele tem duas variáveis. Ele tem o sistema steel frame, que são perfis de aço, e o sistema wood frame, que são perfis de madeira. Dentro do sistema frame, a gente tem algumas escolas, as escolas alemã, japonesa, americana, e ali envolve algumas variações de painéis feitos em obra, painéis feitos em fábrica, totalmente industrializado, semi-industrializado. E aí varia conforme a necessidade de cada obra, de cada projeto, atendendo qualquer necessidade. Então a gente está falando de dois sistemas, o wood e o steel, né? Exato. Basicamente a diferença é que um é de madeira e o outro é de aço, seria isso? Exatamente. Os dois sistemas têm normas, certo? Então, o sistema steel frame, ele atende às normas do steel frame, e o sistema wood frame atende às normas do sistema wood frame com madeiras tratadas, e tem toda uma série de requisitos. O sistema frame, por exemplo, de wood frame, é a mesma coisa que uma casa de madeira? Não. A gente tem uma cultura de anos e anos atrás, muita casa de madeira aqui no sul do Brasil. E o sistema frame, de wood frame nos Estados Unidos e no Canadá, os países da América do Norte, ele é uma evolução das casas de madeira. É uma evolução da tecnologia que está chegando no Brasil agora. Então, pela essa fartura que nós temos de madeira no nosso país, lembrando sempre, madeira legalizada, madeira tratada, isso está se desenvolvendo no nosso país. Eu acredito que a tecnologia tem que bater na construção civil o quanto antes. Nós temos algumas imagens da primeira casa que a gente construiu em Fazenda Rio Grande, nós vamos mostrar para o nosso telespectador. Vamos ver. Depois de definir o projeto, chegou a hora de colocar as mãos à obra. O primeiro passo, ainda na construtora, é a montagem da estrutura de aço que sustenta toda a casa. Essa estrutura é composta por perfis guias e montantes fabricados com aço galvanizado. A planta é enviada para a fábrica, que entrega os perfis já cortados de acordo com o projeto. Funciona como um quebra-cabeça e, aos poucos, vão nascendo as paredes estruturais da casa. Tudo com agilidade, rapidez e muita limpeza. É um processo limpo, não gera resíduo, porque é um processo industrializado em que vem todo o corte feito de fábrica. Funciona como um Lego, encaixa peça sobre peça e vai sendo aparafusado. São utilizados parafusos específicos para este tipo de material. Um a um, os perfis vão se encaixando até formar um painel como este. Nós vimos aí as imagens da nossa casa que nós construímos, juntamente também com a Infinity, que foi parceira nessa empreitada. Eduardo, como é que anda esse tipo de construção aqui no Brasil? Já tem muitas construções em sistema frame? Existe. Desde quando eu comecei no frame no Brasil, que fazem alguns anos, hoje a gente já está bem estruturado, hoje já tem fornecedores que conseguem atender em todos os produtos. Tá?
o sistema frame está se desenvolvendo bastante. O steel frame um pouco mais que o wood frame, certo? Mas hoje, com todas as certificações e garantias que nós temos da indústria, ele está se desenvolvendo e está convencendo e quebrando a barreira cultural que nós temos no nosso país, achando que o sistema de construção, o sistema convencional de alvenaria, é o melhor sistema construtivo que existe. Não é. O sistema de alvenaria, hoje, ele predomina na América do Sul e na África. Nos outros continentes, o sistema frame é o número 1. Por que no Brasil tem tanto sistema alvenaria? Assim, por que ainda predomina, na tua opinião? Questão cultural. Questão cultural, e a gente vem com essa cultura de alvenaria, acredita que o sistema de alvenaria é o sistema mais confiável que existe, sendo que com todos os itens de certificações e laudos que nós temos no frame hoje a gente consegue combater o sistema de alvenaria e superar o sistema de alvenaria com tecnologia na construção civil, que a gente necessita bastante. Nós estamos conversando aqui com o Eduardo Araújo, ele é diretor comercial da Infinity Sistemas Construtivos. Hoje aqui nós estamos falando sobre sistemas construtivos inovadores e modernos. Curta a nossa página do Facebook, programa Home TV. Lá podemos trocar ideias e informações. Daqui a pouco você vai conhecer a estrutura de uma parede frame. Vamos falar também sobre os custos de construir com novas tecnologias. Voltamos já. Home TV está de volta falando sobre tecnologia e construção. Com o aumento da facilidade de crédito nos últimos anos, muitas famílias puderam construir suas casas. E com a grande demanda, sistemas inovadores atualmente são uma alternativa justamente pelo prazo da obra, pelas facilidades, entre outras situações. A composição é diferente da alvenaria. Como é que é a parede de uma casa em steel ou wood frame? A composição de uma parede de steel frame, basicamente, ela é perfil de aço, certo? Que é o steel frame, no caso, perfil do aço, contraventado com uma placa estrutural de madeira. Hoje no mercado nós temos OSB e plywood, são certificados com certificações americanas. Membrana hidrófuga, certo? Que faz a barreira de água e vapor da edificação. E o revestimento externo, no caso uma placa cimentícia, que no caso da placa cimentícia você pode fazer qualquer acabamento por fora, como uma textura, um grafiato, ou fixar qualquer litocerâmica nessa estrutura. Essa é a composição. Essa é a composição externa. Na composição interna, a gente utiliza placas de drywall. E qual que é o custo se a gente comparar uma casa montada em sistema frame a uma casa montada pelos métodos construtivos tradicionais? Qual a relação de custo entre as duas? Olha, hoje eu posso te afirmar que, na pior das hipóteses, ela fica elas por elas o mesmo preço da alvenaria. Se for bem planejado, bem projetado, a gente consegue reduzir o custo, certo? E se for com uma obra sequencial, aí o frame fica bem mais competitivo que o sistema convencional, por se tratar de um sistema industrializado. Uhum. Nós temos ainda no Brasil muitas casas, a grande maioria é em alvenaria, né? Por que isso? Olha, o sistema de construção convencional, ele é cultural, ele já vem da época dos nossos bisavós que constroem alvenaria. Então a gente tem esse estigma aqui no nosso país que o sistema de alvenaria, no caso, ele é um sistema que dura para a tua vida toda, é o que tem de melhor no mercado. Não, não é. O sistema de alvenaria, ele é predominante apenas nos continentes da América do Sul e na África. No restante do globo, o sistema frame é superior ao sistema de alvenaria. Por quê? Tecnologia. O nosso sistema de alvenaria, ele não emprega muita tecnologia. Já o sistema frame, ele é muito tecnológico. Desde os seus fixadores até as suas chapas, as suas soluções totais. Então, hoje, se você pegar todos os itens de conforto térmico, acústico, estrutural, de desperdício, todos esses itens superam o sistema convencional. Se a gente viajar, por exemplo, para os Estados Unidos, por países da Europa, a gente percebe que lá a grande maioria utiliza exatamente os sistemas frame, né? Então, você tocou num ponto crucial. Por quê? Do nosso desenvolvimento. O brasileiro hoje ele tem acesso a viagens internacionais, ele vê lá fora funcionando e ele quer aplicar aqui. Vários clientes nossos, eles vêm lá, ficam em hotéis, resorts,
tanto na Europa como nos Estados Unidos, e voltam para cá e veem por que lá funciona, aqui não funciona. Hoje sim, hoje a gente tem uma cadeia de fornecedores, temos mão de obra especializada, isso é muito importante frisar, e hoje a gente consegue atender qualquer tipo de projeto. Se a gente fizer uma análise a médio e a longo prazo, na tua opinião, o que a gente vai ter um tipo de construção aqui no Brasil parecido, pelo menos, com o dos Estados Unidos e países da Europa? Hoje o nível de consumo de frame é muito grande lá fora e aqui é pífio, é muito pequeno. A gente está crescendo a cada dia. A cada dia que passa, a cada mês, a gente supera. Os fornecedores comentam conosco que superam as vendas. Então o frame está ganhando espaço a cada dia. Para a gente chegar no nível deles vai demorar um pouco, mas eu acredito que num futuro breve a gente vai ter muitas casas de frame e eu acredito que um dia vai chegar a ser o primeiro sistema de construção brasileiro. Como é aqui no Chile, que me parece que no Chile a grande maioria das construções utilizam frame, né? Exatamente. O Chile tem até um incentivo do governo federal chileno que incentiva, eles têm um programa habitacional que incentiva a construção de casas em steel frame. Agora falando sobre ventos, tempestades, a gente está falando de resistência. Sistemas frames são resistentes? São sim. Apesar de muitos clientes, que não conhecem, são leigos no sistema de construção, mas a gente vê as casas nos Estados Unidos voando. Sim, aquilo lá não tem sistema de construção nenhuma que aguente aqueles tornados que tem lá no sul dos Estados Unidos. Mas o sistema frame aguenta até 300 km de vento por hora. Então ele é muito mais, ele resiste ao dobro do sistema de alvenaria. E falando um pouco agora, Eduardo, do projeto, ele é diferente do projeto tradicional? Tem muita diferença entre um e outro? Isso é uma questão aqui no Brasil que em contato com os nossos arquitetos parceiros, projeta-se em 1 mês, 2 meses e constrói em 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. No frame você se projeta lá fora em 1 ano e constrói em 1 mês. Essa é a grande diferença, o planejamento. Então, se a obra for bem planejada e for um projeto bem feito, a obra vai que vai. Em relação aos projetos, variações de projetos, o sistema atende qualquer tipo de projeto, sem exceção nenhuma. Agora, o drywall, a gente vê muita construção aí, principalmente interna, de drywall. Na verdade é uma construção interna, né? Qual que é a diferença entre drywall e steel frame? Os steel frame são paredes estruturais. O drywall são paredes de vedações, divisórias de drywall. Os dois sistemas se completam, certo? Um depende do outro, certo? A gente pode fazer uma casa com paredes estruturais de steel frame e internamente com paredes divisórias. Hoje se utiliza muito parede de divisória de drywall em apartamentos. Você compra um apartamento sem nenhuma divisória, você faz a sua planta e monta, porque as paredes divisórias não precisam respeitar as cargas, não recebem nenhuma carga. Nós estamos conversando aqui com o Eduardo Araújo, ele é diretor comercial da Infinity Sistemas Construtivos. Vamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco voltaremos falando da tecnologia e da construção. Aproveite para curtir nossa página no Facebook. Até já! Você que nos acompanha pela TV Evangelizar, este é um espaço na nossa programação que levamos até você ideias e dicas sobre sistemas de construção modernos. Um dos aspectos fundamentais de uma obra são a quantidade de resíduos e o desperdício de material, o que diminui demais quando falamos de construções modernas. Nas construções frame, por exemplo, que impacto sustentável isso pode gerar? Por exemplo, os resíduos. Gera muitos resíduos se comparado com a alvenaria tradicional? Olha, na alvenaria convencional existem casos de até 30% de resíduo, que é um índice altíssimo. Comparado com o índice de fora do país, nossa, é uma coisa assustadora. O sistema frame, ele atende até 3% de resíduo. Isso quando não for planejado. Um índice bom é de 0,5% a 1%, 1,5%. E por que na prática gera menos resíduos? Porque são modulares, é fácil de projetar. Então, com as placas, com os perfis de aço, então é tudo planejado. Eu não preciso cortar nenhum perfil, eu não preciso cortar a parede para passar tubulação hidráulica, a elétrica. Então, é tudo planejado. É tudo na questão do planejamento. Se o projeto for bem planejado, vai dar resultado no resíduo no final.
Agora falando sobre garantia, o que a gente pode dizer de garantias quando a gente está falando de sistemas frame? Olha, isso dá um conforto para o cliente final. O cliente que for construir uma casa hoje no sistema frame, desde o fixador, desde o parafuso, que são vários tipos de fixadores, até os perfis metálicos, as placas, tanto de gesso, placa cimentícia, placa de USB, membrana hidráulica, todos esses itens do sistema frame têm garantias de fábrica, desde que sejam instalados conforme o fornecedor está indicando. Cada produto desse tem uma certificação, ele tem um laudo, tem uma norma, certo? E tem o catálogo técnico do fabricante que mostra o passo a passo da instalação desse material. Sendo assim, no final dessa obra, a gente costuma a passar essas garantias para o cliente final, e o cliente final fica assegurado com sua casa e com sua garantia. Tem garantias de 20, 30, 40 anos em alguns materiais. E voltando um pouco à questão da sustentabilidade, a gente pode realmente dizer que uma construção steel ou wood frame é mais sustentável, né? Ele atende hoje a cadeia de fornecedores, a cadeia dos materiais de frame, ele respeita, são produtos ecologicamente corretos. E a questão da água também, que é uma questão que está batendo bastante no mundo inteiro, até agora nos Estados Unidos está tendo retenção, São Paulo também, utiliza-se muito menos água. Olha, eu acredito que utiliza aí 80% a menos água do que a alvenaria convencional. Falando um pouco sobre prazo de obra, então se a gente comparar a alvenaria convencional, por exemplo, uma casa de, digamos, 100 metros quadrados, que tipo de relação a gente pode fazer aí? Em relação ao sistema convencional, a gente precisa de 25% do prazo que eles necessitam para construir uma casa. Então, se a casa for durar aí um prazo de 1 ano, a gente vai durar aí de 3 meses e meio, 4 para construir. Qual que é a rentabilidade do sistema? A rentabilidade do sistema é uma questão importante, porque tudo que você adquire, você tem que pensar na rentabilidade. Hoje, como o mercado está se desenvolvendo, com essa questão do brasileiro tendo mais acesso a viagens internacionais, vendo lá fora que funciona, esse mercado está crescendo. Esse mercado crescendo, a gente consegue ter uma rentabilidade maior dessa casa. Ela não perde valor, ela permanece com o seu valor imobiliário. Temos casos de casas na capital paranaense, aqui em Curitiba, que já foram revendidas 2, 3 vezes, sem perder valor pelo sistema. Vamos falar um pouquinho mais, voltando ao bloco anterior, sobre os componentes do sistema. Então a gente tem, falando de steel frame especialmente, a gente tem a estrutura de aço, né? A gente até está vendo algumas imagens aí da obra. Depois, da parte externa, o que vem depois do aço? Na parte externa a gente tem o aço, a gente tem o contraventamento do aço, que pode ser feito com uma placa estrutural de madeira, que é um USB, Orient Strand Board, ou um plywood, desde que com a certificação que essa chapa é uma chapa estrutural. Após a gente tem a membrana hidrófuga, que uma explicação básica é a mesma coisa que a pele humana, deixa transpirar, mas não deixa penetrar. Então ele faz o bloqueio do conforto dessa edificação. E aí a gente tem a placa cimentícia ou o revestimento externo que o projeto especificar. Então depois da placa cimentícia, a gente pode pintar, utilizar textura, grafiato, qualquer revestimento que se queira fixar na sua parede do lado de fora. E na parte de dentro? A parte de dentro a gente utiliza o sistema drywall, que é um sistema que está bem consolidado no nosso país, que a gente tem várias fábricas, extremamente consolidado e que dá todas as garantias e atende todas as especificações e projetos que é o gesso acartonado. Que é o gesso acartonado, corretamente. Agora, dentro, na parte interna das paredes, dá ainda para utilizar? Lã de vidro ou lã de rocha. E agora a gente tem o produto do lã de PET, que é ecologicamente correto. Mas as três atendem tanto térmica como acusticamente. Então, uma casa em steel frame, ela é muito mais térmica e também mais acústica de uma obra convencional? Sim, ela é muito mais térmica e muito mais acústica que qualquer outro sistema. Eu posso construir qualquer tipo de projeto em frame? Dá, com certeza. Atende qualquer projeto arquitetônico. Eu não tenho limitação arquitetônica para o sistema frame. Só a questões de pavimentos, eu posso fazer até 5 pavimentos no sistema Light Steel Frame no nosso país. E tem já prédios aqui em Curitiba, por exemplo, em Light Steel Frame? Sim, nesse exato momento nós estamos executando uma obra próxima do Shopping Miller, aqui no centro da cidade, até 3 pavimentos. Essa é aço pesado, contraventado com as paredes com light steel frame. É uma obra bem interessante.
Bacana, Eduardo Araújo, diretor comercial da Infinity Sistemas Construtivos. Agradecemos a sua presença aqui conosco. Obrigado pela parceria de sempre. Esperamos que a Infinity esteja outras vezes aqui junto com a gente. Obrigado, Vicente. Obrigado pela oportunidade de falar para o nosso povo aí da questão da construção civil, tecnologia em construção civil. A você, muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos na próxima segunda-feira à noite aqui pela TV Evangelizar. Um abraço e uma boa semana a todos.